Olá, meus queridos amigos. Imaginem isso, é uma tarde fria de dezembro em Estocolmo, daquele tipo em que o vento traz o cheiro de neve antes mesmo dela cair. Estou sentada sozinha no meu pequeno apartamento, aquele em que moro há 15 anos, quando a campainha toca. Não uma vez, não de forma educada. 3 batidas fortes, impacientes, como se alguém acreditasse ter todo o direito de estar ali. Abro a porta devagar, esperando talvez uma vizinha ou o carteiro. Em vez disso, lá está uma mulher que eu nunca vi na vida. Alta, bem vestida, com fios prateados no cabelo escuro, olhos afiados como gelo de inverno. Ela me encara diretamente e diz, sem nenhum olá: "Você é a agente?" Meu coração não acelerou. Não precisava. Eu esperei anos por esse momento chegar de alguma forma. Simplesmente assenti uma vez, em silêncio, e me afastei para o lado. Ela entrou como se o lugar fosse dela. Esse simples aceno mudou tudo. Porque o que ela não sabia, o que quase ninguém sabe, é que eu, Linda Svensson, não sou apenas uma mulher quieta na casa dos 40 vivendo uma vida simples. Eu sou a que esperou. Eu sou a que se lembrou. E eu sou a que finalmente decidiu que era hora. Se você está assistindo isso e tem mais de 50, talvez 60 anos ou mais, você sabe exatamente o que eu quero dizer quando falo que algumas feridas nunca cicatrizam de verdade, elas só esperam. Esperam o momento certo, a pessoa certa, a pergunta certa. E quando essa pergunta finalmente chega, dita pelos lábios errados, tudo o que você segurou por décadas sobe como uma maré lenta e silenciosa. Eu quero contar a minha história hoje para vocês. Não porque eu precise de pena. Não porque eu queira vingança do jeito barulhento e raivoso que a maioria das pessoas imagina. Não. A minha vingança foi quieta. Paciente. E quando finalmente aconteceu, foi completa. Mas antes de eu continuar, se você é alguém que ainda acredita que a vida pode ser justa de novo, que famílias podem prestar contas, que o silêncio pode ser a arma mais alta, por favor, fique comigo. Aperte o botão de inscrever-se agora. Não por mim, mas por você mesmo. Porque as histórias que eu compartilho aqui são para pessoas como nós, pessoas que viveram o suficiente para saber que a justiça verdadeira raramente vem rápido, mas quando vem, ela fica para sempre. Inscreva-se, e que os anos que virão tragam a paz que você realmente merece. Meu nome é Linda Svensson. Fiz 42 anos na primavera passada. Moro em um apartamento modesto em Södermalm, daquele tipo em que as paredes lembram mais do que as pessoas que vivem nelas. Trabalho meio período como contador em uma padaria familiar pequena, nada glamouroso, nada chamativo. Só o suficiente para pagar o aluguel, comprar comida e manter as luzes acesas. Não tenho filhos. Nunca me casei depois do que aconteceu. Tenho uma gata chamada Freja, que acha que é dona de mim, e algumas fotos antigas que guardo em uma gaveta trancada. Mas há 35 anos, eu não era essa mulher quieta. Eu era uma menina de 7 anos com Marias Chiquinhas e um sorriso que nunca parecia sumir. Minha mãe, Ingrid Berg, era tudo para mim. Ela era gentil, forte daquele jeito sueco antigo, nunca levantava a voz, nunca reclamava, mas suas mãos podiam sovar massa para pão e segurar um coração partido ao mesmo tempo. Ela trabalhava em 2 empregos depois que meu pai nos deixou quando eu tinha 4 anos. Ela nunca falou mal dele. Só continuou em frente. E então veio Henrik Andersson. Ele não era meu pai. Era o homem que prometeu se tornar meu segundo pai. Ele entrou na nossa vida quando eu tinha 9 anos, alto, charmoso, com uma risada que enchia o apartamento inteiro. Ele trazia flores para a mamãe nas sextas-feiras, me levava ao parque aos sábados, contava histórias sobre suas aventuras no norte. Ele me chamava de princesinha e dizia que sempre nos protegeria. A mamãe acreditou nele. Eu acreditei nele. Por 5 anos lindos, fomos uma família. Ele se mudou para cá. Ajudava com as contas. Até começou um pequeno negócio de carpintaria. A mamãe parou de trabalhar à noite. Eu ganhava sapatos novos a cada estação. A vida parecia segura. Até o dia em que eu fiz 14 anos. Naquele verão, Henrique começou a ficar fora até tarde. Cheirava a perfume que não era o da mamãe. Ficava irritado com ela por coisas pequenas. Depois vieram as brigas, quietas no começo, depois mais altas. Eu ficava deitada na cama fingindo dormir, ouvindo a mamãe chorar na cozinha depois que ele saía batendo a porta. Uma noite de agosto, cheguei da escola e encontrei a mamãe sentada à mesa, mãos cruzadas, olhando para o nada. Ela parecia mais velha do que seus 48 anos.
Ela me disse, na voz mais calma que eu já ouvi dela usar. Henrique está nos deixando, linda. Ele diz que encontrou outra pessoa. Alguém mais jovem. Alguém que não faz perguntas. Eu perguntei se a gente podia impedi-lo. Ela sorriu triste e balançou a cabeça. Ele já levou o que queria, meu amor. As economias. O negócio. Até a casa está no nome dele agora. Eu não entendi tudo na época. Era jovem demais. Mas entendi traição. Entendi o jeito como os olhos da mamãe perderam o brilho, como se alguém tivesse apagado uma luz dentro dela. Henrique foi embora naquele fim de semana. Não se despediu de mim. Só arrumou uma mala e saiu. Eu vi da janela enquanto ele entrava em um carro novo e brilhante que eu nunca tinha visto. Uma mulher esperava no banco do passageiro. Ela tinha cabelo escuro e um sorriso como se tivesse ganhado algo. Aquela mulher era Ulrika Persson. Eu não sabia o nome dela na época. Só sabia que ela era o motivo pelo qual a mamãe parou de sorrir. Os meses seguintes foram difíceis. A mamãe vendeu o pouco de joias que restava. Nos mudamos para um apartamento alugado minúsculo nos subúrbios. Ela encontrou trabalho limpando escritórios à noite. Eu arrumei uma rota de jornais antes da escola. Sobrevivemos. Mas a mamãe nunca se recuperou. O coração dela, disseram os médicos depois, tinha ficado fraco de tanto estresse quieto ao longo dos anos. Ela faleceu 3 anos depois, aos 51. Um ataque cardíaco enquanto dormia. Pacífico, disseram eles. Mas eu sabia a verdade. Ela morreu de coração partido. Eu tinha 17 anos. Sozinha. Naquela noite, ao lado do túmulo dela na chuva fria de novembro, eu prometi 2 coisas para mim mesma. Primeiro, eu nunca mais deixaria alguém tirar algo de mim. Segundo, eu esperaria. Eu não gritei. Não chorei em público. Só esperei. Terminei a escola. Estudei contabilidade à noite. Trabalhei duro, guardei cada coroa. Mantive a cabeça baixa. Sorria quando as pessoas perguntavam como eu estava. E todo ano no aniversário da mamãe, eu visitava o túmulo dela e sussurrava a mesma coisa. Eu não esqueci, mamãe. Ainda estou aqui. Os anos passaram. Fiz 30. Depois 35. Depois 40. A vida seguiu quieta. Nunca namorei sério. Nunca confiei facilmente. Virei a mulher que as pessoas chamam de linda confiável. Aquela que sempre escuta, que nunca reclama, que lembra cada detalhe. Mas eu nunca esqueci Henrique Anderson. Nem Ulrika Persson. Eu sabia onde eles moravam. Sabia que tinham se mudado para uma vila bonita fora da cidade. Sabia que tinham 2 filhos, agora adultos. Sabia que Henrique vendeu o negócio de carpintaria com lucro e investiu em imóveis. Sabia que Ulrika tinha um bom emprego em marketing. Sabia que eles faziam viagens caras. Sabia que comemoravam aniversários com champanhe e risadas. E eu sabia que eles tinham me esquecido. Até aquela tarde de dezembro quando Ulrika Persson apareceu na minha porta e fez a pergunta que ninguém devia fazer. Você é a agente? Ela não me reconheceu. Por que reconheceria? Eu era criança da última vez que me viu. Mudei o cabelo, o estilo, até o jeito de andar. Parecia qualquer mulher cansada na casa dos 40. Mas eu a reconheci na hora. Eu a deixei entrar. Ofereci café. Ela se sentou no meu sofá velho, olhando ao redor do quarto modesto com uma mistura de curiosidade e desconforto. Desculpe invadir assim, ela disse, voz suave, ensaiada. Mas estamos em uma situação complicada. Henrique, ele está com problemas. Problemas sérios. A autoridade fiscal está atrás dele. Dizem que há dívidas antigas não pagas. Dívidas do negócio antigo. Estão ameaçando tomar a casa. Ela se inclinou para frente, olhos suplicantes agora. Ouvimos que existe alguém que pode ajudar. Alguém que sabe como fazer essas coisas desaparecerem. Chamam de agente. Uma profissional discreta. Eficaz. Um amigo de um amigo disse que você poderia ser essa pessoa. Eu tomei meu café devagar. Deixei o silêncio se estender. Então falei, pela primeira vez desde que ela entrou. O que te faz pensar que eu posso ajudar? Ela hesitou. Depois disse as palavras que selaram tudo.
Porque Henrique mencionou você uma vez. Há muitos anos. Ele disse que tinha uma enteada, uma menina. Ela era inteligente. Muito inteligente. Ele disse que, se alguém pudesse consertar algo assim, seria alguém como ela. Alguém que nunca esquece. Minhas mãos não tremeram. Minha voz não vacilou. Eu a encarei nos olhos e disse: eu sou aquela menina. Eu vi a cor sumir do rosto de Ulrika Persson no instante em que aquelas palavras saíram dos meus lábios. Eu sou aquela menina. Ela piscou uma vez, duas, como se tentasse puxar uma memória de 30 anos atrás. Suas mãos perfeitamente manicuriadas agarraram a borda da mesa de centro. O quarto de repente pareceu menor, o tic-tac do velho relógio de parede mais alto do que tinha direito de ser. Você. Linda? A voz dela falhou no meu nome, do jeito que as pessoas fazem quando o passado as alcança mais rápido do que esperavam. A pequena Linda? Com as trancinhas e o cachecol vermelho? Eu não sorri. Não precisava. Sim, eu disse baixinho. Aquela que você chamava de tia Ulrika porque era o que o Henrique me mandava chamar. Aquela que te viu entrar no carro novo dele no dia em que ele nos abandonou. Ela desviou o olhar para a janela, onde a neve começava a cair em flocos preguiçosos. Eu podia ver o cálculo nos olhos dela, o rápido pesar entre negar tudo e o desespero. Ela escolheu o desespero. Eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que ele tinha uma família antes, mas ele disse que tinha acabado. Disse que vocês estavam bem. Eu nunca quis. Você nunca quis roubar as economias da vida toda da minha mãe? Eu interrompi, ainda calma. Nunca quis ver ela se matar de trabalhar até uma morte precoce? Nunca quis que eu enterrasse ela sozinha aos 17 anos? Ulrika engoliu em seco. A gente era jovem. Cometeu erros. O Henrique, ele não está bem agora. As dívidas são reais. Vão levar tudo para casa, os carros, as nossas economias. As crianças vão perder a herança. Por favor, Linda. Você é a gente. Você pode fazer isso sumir. Eu pago o que for preciso. Deixei o silêncio se instalar de novo, pesado como a neve lá fora. Depois me inclinei para frente só o suficiente para que ela sentisse o peso das minhas próximas palavras. Eu sou a agente, repeti. Mas não do tipo que você pensa. Os olhos dela se arregalaram. O que você quer dizer? Eu me levantei devagar, caminhei até a pequena estante no canto e tirei uma pasta preta simples que eu guardava ali há anos. Coloquei na mesa entre nós e a abri. Dentro havia documentos. Antigos. Amarelados nas bordas. Extratos bancários dos anos 90. Papéis de transferência de propriedade. Uma cópia do testamento que o Henrique falsificou a assinatura da mamãe. Recibos das ferramentas de carpintaria que ele vendeu depois de ir embora. E-mails, sim, e-mails de 5 anos atrás, quando comecei a coletar provas em silêncio. Registros fiscais mostrando renda não declarada. Contas offshore que ele achava que ninguém rastrearia. As mãos de Ulrika tremiam enquanto folheava. Como você conseguiu tudo isso? Eu esperei, eu disse. Aprendi. Estudei. Trabalhei nas sombras. Me tornei alguém que sabe como os números mentem, como rastros de papel podem ser seguidos, como gente como o Henrique sempre deixa migalhas quando acha que escapou. Ela ergueu o olhar, olhos vidrados. Então você vai nos ajudar? Por um preço? Eu balancei a cabeça. Não, Ulrika. Eu não vou ajudar vocês a desaparecerem com a dívida. Eu vou fazer a dívida encontrar vocês. Tudo. Cada coroa que ele tirou da minha mãe, mais juros. Mais dor. Mais 30 anos de silêncio. A respiração dela falhou. Você vai entregar isso para as autoridades? Ainda não, eu disse. Primeiro, quero que você entenda uma coisa. Isso não é sobre raiva. Não é sobre gritar ou vingança do jeito que mostram nos filmes. Isso é sobre equilíbrio. Minha mãe nunca teve justiça. Ela morreu acreditando que tinha falhado comigo. Morreu acreditando que não era suficiente. E todo ano desde então, eu carrego isso comigo. Em silêncio. Pacientemente. Fechei a pasta. Você veio aqui achando que eu era uma consertadora. Uma operadora das sombras que apaga problemas por dinheiro. Mas o único problema que me interessa apagar é o que você e o Henrique criaram.
O Rica se levantou de repente, derrubando a xícara de café. O líquido escuro se espalhou pela mesa como segredos derramados. Você não pode fazer isso. A gente vai lutar. Temos advogados. Temos. Vocês não têm nada, eu disse com suavidade. Porque eu já arquivei a primeira denúncia. Anonimamente. Semana passada. A Receita Federal recebeu um envelope com o suficiente para começar a fazer perguntas. Eles vão atrás dos impostos atrasados primeiro. Depois a fraude. Depois o resto. Ela me encarou, boca aberta, como se estivesse me vendo pela primeira vez. E quando eles vierem, continuei, vão encontrar tudo. Porque eu guardei registros. Registros perfeitos. Do tipo que o seu marido nunca se deu ao trabalho de destruir. Lágrimas brotaram nos olhos dela agora. De verdade. Linda, por favor. Nossos filhos. Eles são inocentes. Senti algo se retorcer dentro de mim, pena, talvez, ou o fantasma da menina que eu fui. Mas empurrei para baixo. Seus filhos são adultos, eu disse. Eles moraram na casa que a minha mãe pagou. Comeram na mesa que a minha mãe não podia mais pagar. Tiveram a vida que ela nunca teve. Se eles são inocentes, então que aprendam o que custa a inocência quando é construída sobre o sofrimento de outra pessoa. Ela começou a soluçar baixinho, os ombros tremendo. Eu caminhei até a porta e a abri. O ar frio invadiu. Você devia ir agora, eu disse. A neve está ficando mais forte. E você tem coisas para explicar pro Henrique quando chegar em casa. O Rica pegou o casaco, os movimentos lentos, como os de uma velha. Na porta, ela parou, olhou para trás uma última vez. Valeu a pena, sussurrou. Todos esses anos esperando? Eu a olhei, realmente olhei, e pela primeira vez em décadas, senti o peso aliviar, só um pouquinho. Valeu, eu disse. Valeu sim. Ela saiu para o corredor. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Fiquei ali por um longo momento, ouvindo os passos dela se afastarem pela escada. Depois voltei à mesa, limpei o café derramado e guardei a pasta preta de volta no lugar na estante. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade em silêncio branco. Mas dentro de mim, algo finalmente começava a derreter. O apartamento voltou a ficar silencioso, aquele silêncio que parece conquistado depois de uma longa tempestade. Sentei-me novamente na mesma cadeira, olhando para a xícara de café vazia que o Rica havia deixado. A mancha na mesa já havia secado, formando um pequeno círculo marrom, como uma cicatriz discreta. Não a limpei. Algumas marcas são feitas para permanecer. Nos dias que se seguiram, as notícias chegaram devagar, como o inverno que se aproxima aos poucos. Primeiro, uma carta da repartição de impostos para Henrique Anderson. Depois, a visita de um investigador. Em seguida, manchetes nos jornais locais, nada grandioso, apenas avisos discretos enterrados na seção financeira. Incorporador imobiliário enfrenta cobranças de impostos atrasados de negócios dos anos 1990. Nenhum nome de vítimas mencionado. Nenhuma cena dramática em tribunal. Apenas o lento desfazer de uma vida construída sobre alicerces roubados. Eu não me regozijei. Não liguei para ninguém para contar. Simplesmente vivi. Ia à padaria todas as manhãs, sovava massa como mama fazia, e sorria para os clientes que me chamavam de linda confiável. Visitava o túmulo dela com mais frequência, levando flores frescas mesmo na neve. Cada vez, sussurrava a mesma coisa: está feito, mama. Finalmente está equilibrado. Henrique e o Rica perderam a vila. Venderam os carros. Os filhos, agora na casa dos 20 anos, tiveram que voltar a morar num apartamento pequeno na cidade. Ouvi de conhecidos em comum que Henrique estava amargurado, que o Rica havia emagrecido e ficado calada. Não senti alegria. Senti alívio. Como quando um casaco pesado que você usou por décadas finalmente desliza dos seus ombros. Numa noite do início da primavera, quando os primeiros brotos verdes apareceram nos parques, recebi uma carta inesperada. Sem endereço de remetente. Apenas o meu nome no envelope, escrito com letra cuidadosa. Dentro, uma única folha de papel. Linda! Desculpe-me. Por tudo. Naquela época eu não entendia o que entendo agora. Você não nos destruiu. Você apenas devolveu o que havia sido tirado. Se um dia precisar conversar, eu escutarei. O Rica? Li 2 vezes.
Depois dobrei com cuidado e guardei na gaveta com as fotos antigas de mama. Não respondi. Algumas desculpas chegam tarde demais, e alguns silêncios dizem o suficiente. Anos se passaram desde aquela tarde de dezembro. Ainda estou aqui no mesmo apartamento, ainda quieta, ainda observando o mundo girar. A gata Freja envelheceu e ficou mais lenta. A padaria ainda cheira a canela e pão fresco todas as manhãs. E todo ano, no aniversário de mama, acendo uma vela na janela e deixo queimar até o amanhecer. Não odeio mais Henrique nem Ulrica. Ódio é pesado demais para carregar para sempre. O que carrego agora é mais leve, o conhecimento de que a paciência pode ser uma forma de amor. Que esperar não é fraqueza, é força disfarçada de quietude. Que a justiça nem sempre ruge. Às vezes ela sussurra, e quando faz isso, o mundo inteiro acaba ouvindo. Se você ficou comigo até aqui, obrigado. Obrigado por escutar uma história que não é barulhenta nem chamativa, mas real. Do tipo que acontece atrás de portas fechadas, em vidas comuns, com pessoas comuns que simplesmente se recusam a esquecer. A vida nem sempre é justa, meus amigos. Mas às vezes, se você esperar o suficiente, em silêncio o suficiente, ela encontra um jeito de equilibrar as balanças. Se esta história tocou algo no seu coração, se lembrou você das suas próprias batalhas silenciosas, das suas próprias esperas longas, por favor, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e quem sabe deixe um comentário me contando, você já esperou tanto tempo por algo assim? Eu leio todos. E se quiser mais histórias como esta, histórias para quem já viveu o suficiente para saber que finais reais raramente são dramáticos, mas sempre significativos, por favor, inscreva-se. Tem mais esperando para serem contadas. Cuide-se bem. E lembre-se, às vezes a vingança mais forte é simplesmente viver bem, e lembrar. Até a próxima!